Sem sombra de dúvida, vai tentar surpreender, né, que é o papel do Flamengo, mas assim, acredito que o Flamengo tem muito mais qualidade do que aquele time do Botafogo. Sem sombra de dúvida, condições totais de fazer um grande jogo e, na minha opinião, de sair campeão. Bom, agora Salve nação, é amanhã o grande jogo entre PSG e o Flamengo pela final do Mundial, né? Nesse vídeo aqui vamos trazer todas as notícias do Flamengo direto do Catar e também as falas de Danilo, Arrascaeta e Jorginho projetando essa grande final aí, né? A expectativa aqui de todo torcedor é que o Flamengo conquiste esse título, porém sabemos que o PSG é o grande favorito para essa final, né? Obviamente todo mundo concorda que o PSG é o grande favorito para essa final. Porém, o Flamengo tem chance sim, muito grande, de fazer um bom jogo e conquistar esse título que a gente, torcedor, merece, né? Rumo ao bimundial, né? Então deixa o like e vamos embora com mais um vídeo aí na... que ele contou tudo na matéria, alguma coisa, alguma carta na manga ele guarda sempre, não é? Felipe Killing, bem informado, já fez essa conexão Europa-Catar, vendo tudo que acontece com o Flamengo, torcemos e agora é final, é Mengão e PSG e é Felipe Killing na área. Killing, pra você, aquele abraço, chega mais, estamos à expectativa, será que o Flamengo vai superar este gigante? Tudo bom, Renata? Grande abraço Ronaldo, Cicinho, Dracena. Olha, é um Flamengo que chega confiante, chega embalado. O próprio Felipe Luiz disse que vai ser um Flamengo com estilo de Flamengo, propondo o jogo. A gente já viu em outras finais de mundiais em que o representante sul-americano jogou fechado por uma bola, mas não é isso que o Flamengo pretende fazer. Hoje mais cedo a gente acompanhou a coletiva do Felipe Luiz, depois conversamos com os jogadores, daqui a pouco a gente vai trazer a palavrinha deles, e neste momento o Luiz Henrique está concedendo uma entrevista coletiva aqui no estádio, palco do jogão de amanhã, e depois o Paris Saint-Germain vai fazer aquele treino aberto à imprensa, a gente vai poder tirar algumas dúvidas sobre os jogadores que vão estar à disposição do Luiz Henrique, porque o Felipe Luiz tem todo mundo à disposição, o Pedro, por exemplo, que já entrou na partida contra o Pirâmides, vai estar à disposição, mas no Paris Saint-Germain, como a gente contou na matéria, existem algumas dúvidas. Se na partida contra o Cruz Azul, o público foi de pouco mais de 7 mil torcedores, e no jogo contra o Pirâmides, pouco mais de 8 mil torcedores, a expectativa amanhã é de casa cheia, quase 40 mil ingressos foram vendidos. O Paris Saint-Germain nunca ganhou um Mundial de Clubes, então é um título inédito. É também um jogo que, teoricamente, é na casa do PSG por conta do investimento do Catar. Então é um time que não está aqui para brincadeira. Claro que o peso acaba sendo maior para o clube sul-americano, no caso, o Flamengo, mas é um troféu que o PSG vai em busca com tudo. Inclusive, houve uma ação de marketing com o Marquinhos, com o Bruno Henrique, os capitães, mostrando esse troféu. Então, o Flamengo já realizou o último treino antes da partida. O Flamengo não treina mais, agora cansar. Tem, claro, aquela conversa, a preparação para o jogo. E o Paris Saint-Germain, logo mais, vai fazer aquele famoso reconhecimento do gramado. Mais cedo, conversamos com alguns representantes do Flamengo. Caras que vão estar em campo amanhã. Vamos ouvi-los. O pessoal tem conseguido, de certa forma, manter um nível de relaxamento saudável, que é importante. Eu acredito que nesse tipo de momento a grandeza está em não mudar muito as dinâmicas, a forma como a gente interpreta os treinamentos ou a nossa rotina de dia a dia, para que a gente possa fazer igual em campo, porque obviamente a gente sabe do nível de motivação e do tamanho da importância dessa partida, mas no final das contas é mais um jogo, obviamente contra um adversário muito complicado, mas não existe uma mudança muito grande de comportamento que vai fazer vencer o jogo. A gente tem a ilusão que tem o torcedor, depois de tanto tempo, poder conquistar o mundo, como se fala. Para nós, acredito que vamos ter essa dimensão depois que parar de jogar. Mas sabemos que vai ser muito difícil, que vai ser... vamos ter que fazer um jogo quase perfeito, mas a nossa ilusão é a que nos mantém vivos e nos faz acreditar. A gente sabe da importância, com certeza é algo
seria grandioso, né? Mas o equilíbrio eu acredito que seja muito importante para você poder chegar num jogo tão importante assim, em um momento bom, com um equilíbrio perfeito para você não querer fazer demais e acabar não fazendo de menos também. Então acredito que seja os detalhes nesse momento fazem muita diferença. Aqui estamos. Felipe Killing, obrigada por tudo. Qualquer notícia chama, avisa, interrompa. Bom trabalho aí no Catar. E a torcida pelo Flamengo é grande, não é? Um clube que está em alta, que vem convencendo com um futebol bem atrativo. Vamos ver o que acontece. Valeu, Killing! Valeu, Renata. Até mais. Até mais. Agora é a vez de vocês comentarem um pouco sobre esse jogo. Várias projeções. PSG vem de uma decepção porque perdeu o Mundial, o Super Mundial, para o Chelsea. E agora tem que dar uma resposta. Já poupou o time no final de semana, lá na França. E aí, Ronaldão, como é que você projeta esse duelo? É um jogo único, menina Renata. Um jogo único, tudo pode acontecer. Eu acho que depende muito também de alguns jogadores. Hoje eu sei que não é a mesma coisa que era no passado, né? E falando em passado, 35 anos da conquista do Corinthians no brasileiro, primeiro brasileiro. Então não é como era aquela época, né? Pô, aquela parabéns, época, irmão. então. Aquela época tinha sim em campo o melhor time, mas do outro lado tinha os caras cascudos. Então, para esse tipo de competição e para esse jogo único, o cara tem que ser cascudo, tem que olhar para o seu companheiro e falar: ó, irmão, eu acredito em você, nós vamos aqui, vamos junto até o final, vamos diminuir o espaço. Eu acho que dessa forma o Flamengo pode mudar sim a história, porque se não jogar compactadinho, se todo mundo brigar com a mesma bola, com a mesma disposição, com a mesma entrega, aí fica difícil pro Flamengo, porque o outro lado é muita qualidade também, né? Edu, tem dois pontos diferentes. Um, o Flamengo já está ambientado com o país, já passou pelo fuso horário, por 2 partidas e chega a uma decisão. O PSG só tinha um jogo, um foco, vai passar pela premiação da FIFA também. O que isso causa vantagem ou não tem vantagem para o Flamengo nesse sentido? Eu acredito que tem vantagem sim, Renato, porque o Flamengo está adaptado, o Flamengo já jogou 2 jogos, já tirou aquele friozinho da barriga, já sabe como funciona, já conhece ali o estádio. Então eu vejo assim, tem uma vantagem sim, mas por um outro lado tem um Paris Saint-Germain que é acostumado a jogar no mundo todo. Então ele joga na Europa toda ali, então o estádio de repente não vai ter tanta diferença assim para eles. Agora vai ser um jogo muito curioso para assistir, Renato, porque a gente vê um Flamengo muito bem armado, jogadores de muita qualidade. A gente viu aí o Danilo falando que não precisa mudar tanta coisa assim de treinamento, porque eles já sabem realmente o que tem que fazer. Agora, realmente tem que concentrar no jogo. É o jogo mais importante. Por mais que alguns jogadores sejam muito experientes, já jogou vários jogos importantes, mas eu acredito que esse jogo será mais importante da vida deles, porque é um título onde que de repente pode ser, né, para o Flamengo muito importante e para esses jogadores também. Agora o PSG chega, na minha opinião, favorito para esse jogo. Agora, Cicinho, tem um detalhe também. A inspiração para o Flamengo pode ser carioca, do Botafogo, que ganhou no Super Mundial do PSG. Claro que a equipe de Paris naquela época poupou jogadores, não foi com força máxima, mas o Botafogo tem essa vitória no currículo e o Flamengo vai tentar fazer a mesma coisa. Sem sombra de dúvida, vai tentar surpreender, né, que é o papel do Flamengo, mas assim, acredito que o Flamengo tem muito mais qualidade do que aquele time do Botafogo. O Botafogo acabou jogando por uma bola, teve a felicidade, o Paris Saint-Germain perdeu muitos gols, só que defensivamente o Botafogo foi muito bem. E vai ser muito interessante esse jogo, porque assim, nós estamos falando aqui, então é a escola Luiz Henrique, né, aquela escola do Guardiola, contra a escola do Simeone. Imagine quantas vezes o Felipe Luiz, jogando pelo Atlético de Madrid, não enfrentou equipes, né, na condição assim de poder ofensivo, como é do Paris Saint-Germain, enfrentando o Real Madrid, enfrentando Barcelona e bem postado ali defensivamente. Então, o Felipe Luiz, ele conhece muito bem essa escola na qual o Flamengo vai enfrentar. E tem, sem sombra de dúvida, condições totais de fazer um grande jogo e, na minha opinião, de sair campeão. Bom, agora a gente sai do contexto internacional para falar do que está acontecendo por aqui e a vida de repórter. É o campeonato estadual, não é o carioca, né? Não é o caso. É quando precisou mesmo, né? Quando, pelo contrário, né? Talvez, bom, não vou lembrar aí de todos os jogos do PSG, mas assim, talvez até o PSG numa fase de campeonato local ali, né? Francês. Sim. E enquanto o Flamengo era na reta final da temporada. Isso mostra o valor dessa equipe no momento decisivo, Jailson. Mostra o valor
O Flamengo, enfim, a decisão mesmo do Campeonato Mundial agora, né? Depois de passar ali pelas fases, definiu ali com pirâmides em bola parada, 2 bolas paradas, mas o jogo foi mais tranquilo do que o jogo contra o Cruz Azul. O jogo contra o Cruz Azul, eu achei que a equipe mexicana trouxe um impacto maior ali, uma dificuldade maior para o Flamengo, principalmente no primeiro tempo. Depois o Felipe Luiz ali acabou acertando. Mas contra o Pirâmides, o Flamengo sempre esteve no controle. Foi isso. Ele ainda mexeu em algumas peças, né, do Pirâmides. Sim, o Flamengo teve mais o controle, mas amanhã foi o que o Felipe ele disse, né? A questão da partida perfeita, porque o time do PSG é enjoado demais. Você é aquele time que você não sabe se você pressiona um pouco mais alto, se você fica em bloco baixo, se ela marcar no meio-campo, o Vitinha começa a girar, fazendo o jogo rodar, porque fala-se muito do Vitinha, mas tem João Neves também, joga uma barbaridade, Fabião Ruiz. Enfim, eu tava até vendo. Depois que o jogo do Flamengo acabou, lá no sábado, eu fui ver o final do jogo do PSG contra o Metz também no Campeonato Francês. E ali o ponta esquerda fez uma barbaridade em cima do Zaire-Emery, que não é lateral direito. O Zaire-Emery, ele é volante. Ele tá jogando improvisado na lateral direita. Porque o Hakimi se machucou. Só que todo mundo se recuperou, né? Impressionante. Pra jogar contra o Flamengo também, o campeonato, todo mundo tem que se recuperar. Dembélé recuperou, Nuno Mendes, aí o Marquinhos também, todo mundo se recuperou. Mas enfim, Mas o Hakimi não. mas o Hakimi não. E também outra situação, o time do PSG tem a ligação muito rápida, né? Diretamente ali, toques na bola, e o Hakimi sempre sendo peça fundamental nessa ligação de velocidade no contra-ataque. Então, assim, tem um caminho que pode ser explorado. A ponta esquerda. Então, Samuel Lino, Cebolinha, o Bruno Henrique, se fizer o facão por ali, pode ser uma arma essencial, porque o Zaire-Emery, repito, ele é volante e tá jogando improvisado na lateral direita. É que até semana passada tinha um pouco desse cenário do PSG em horários desmontado, né, Mari? Parece que de sábado para cá, a partir do momento em que alguns jogadores são poupados e como a equipe encara agora esse Mundial, parece que a percepção mudou. Sim. E as lesões, elas foram nesse período, né, dentro do PSG, setembro, outubro, novembro mais ou menos, só o Hakimi mesmo, que foi mais sério contra o Bayern na Champions. Mas se a gente volta para o Mundial, e ali, claro, a gente vai colocar na conta um PSG cansado, enfim. O Luiz Henrique falou que a melhor equipe que marcou o PSG foi o Botafogo, e ali ele de fato não conseguiu encontrar a solução, e em uma escapada o Botafogo conseguiu o gol. E contra o Chelsea, Cole Palmer e o João Pedro trabalharam muito nas costas de Vitinha e o Fábio Ruiz. Sim, ocuparam demais esse setor. E aí o Flamengo tem essas peças também, na final contra o Chelsea, exatamente. Que o Chelsea vence. Então, assim, o Felipe Luiz até comparou, né, o PSG com o Chelsea, muito mais parecido do que contra o Bayern, que o Flamengo perde no Mundial. O Bayern é um time mais físico. Então, assim, eu acho que tem algumas armas, mas é um jogo bem estratégico, assim, pro Flamengo. Porque é isso, ele sobe para marcar, ele baixa. O Botafogo baixou todo mundo. Exato. E aí não deixou o PSG trabalhar nenhuma jogada ofensiva. Mas o Flamengo não, o Flamengo já é um time que sai mais, né? Porque quando a gente falou do Campeonato Mundial, e até na final entre PSG e Chelsea, o PSG era o grande favorito. Era o grande favorito. Foi até surpreendente como o Chelsea conseguiu vencer. Mas o João Pedro mudou o patamar do Chelsea no Mundial. Foi. Muito. A chegada dele muda a história do time na competição, né? Mas mostra que esse time do PSG é a força que tem, né? Ali o Chelsea conseguiu explorar uma fraqueza que foi surpreendente para todo mundo naquela ocasião. Que, por exemplo, Cole Palmer dobrando ali, caindo pelo lado direito, conseguiu ter grande influência, né, no jogo, e o Chelsea conseguiu a vitória. Bom, amanhã também, além, claro, do Mundial, do Intercontinental, tem a primeira... Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? O Flamengo nessa terça-feira realizou o último treinamento no Catar e agora descansa, se preparando para poder enfrentar o PSG nessa quarta-feira, né? Expectativa é que o Flamengo consiga fazer um excelente jogo. Como o PSG é o melhor time, foi o melhor time do mundo na temporada passada e esse ano não vive uma boa temporada, né? Até o segundo colocado no Campeonato Francês atrás do Lens. Então a expectativa é que o Flamengo consiga fazer um bom jogo. Não vive um bom momento, porém tem alguns desfalques aí, como já cheguei a sair em alguns vídeos anteriores aí, como o Hakimi não joga o Mundial. Dembélé, Marquinhos é dúvida para esse jogo. Viajaram para o Catar, mas é dúvida. Não sabemos se começa como titular ou no banco de reserva. Só que também não podemos esquecer dos monstros que o PSG tem, né?
no setor de defensivo, Nuno Mendes, Pátio, o goleiro nem tanto, que antigamente era o Donnarumma, até a temporada passada. Meio de campo, Vitinha, João Neves e Fabian Ruiz. Ataque, Barcola, como que é? Kirvalatielha, se fala assim. E como que é Desirê Doré, uma coisa assim. Gonzalo Ramos também, que é um excelente atacante. Então, vai ser um jogo difícil para o Flamengo. O Flamengo não pode cometer os mesmos erros que cometeu diante do Bayern de Munique. Eu cheguei a ver uma entrevista ontem, nessa segunda-feira, ontem, do Luiz Araújo, que ele disse: não vamos mudar a nossa característica. Da mesma maneira que a gente jogou contra o Bayern, vamos jogar contra o PSG. Eu acho que é até válido o Flamengo não mudar suas características. Porém, não pode cometer os mesmos erros que aconteceu lá contra o PSG, contra o Bayern de Munique. Eu até entendo que o Flamengo, a maioria dos gols que o Flamengo sofreu foi erro do Flamengo, erro na saída de bola. Porém, o Bayern de Munique também forçou o erro do Flamengo, né? Então também tem o mérito lá do time alemão, né, na época. Então eu espero que dessa vez o Flamengo tenha uma postura diferente em relação ao Bayern de Munique, são times diferentes, jogadores diferentes, posturas diferentes dentro de campo. E o Flamengo surpreenda, entendeu? O Botafogo, quando ganhou do PSG, o Botafogo jogou por uma bola, achou o gol e só se defendeu. O Flamengo não vai só se defender, o Flamengo vai tentar propor jogo, vai tentar sair pro jogo, né? Vai tentar ameaçar, atacar o PSG. E a expectativa é que o Flamengo esteja mais tarde inspirada e consiga esse título aí, né? Meu palpite para esse jogo aí é 2-1 Flamengo, né? 1-1 no tempo normal. E na prorrogação o Flamengo faz 2-1 e se consagra bicampeão mundial, né? Deixe seu like aí, tamo junto.